Uma vez que já instalamos todo o ambiente necessário para rodar, vamos finalmente instalar os principais atores do nosso curso, simplesmente executando dois comandos npm install para o Angular CLI e para o Native Script. O Angular CLI é a ferramenta de linha de comando para a criação e gestão de projetos Angular. Claro que você pode escrever um projeto do zero, criar todos os arquivos e importar o Angular Core e mais as demais bibliotecas necessárias, mas com certeza se você utilizar a partir do Angular CLI, você vai ter muito mais facilidade em criar projetos Angular. Então vamos executar esse comando npm i-g Angular CLI tanto aqui no Mac, basicamente copiar e colar esse comando. Eu já tenho instalado por aqui, mas é até possível que ele tenha uma versão mais recente para que eu já atualize aqui nesse momento. Muito simples, Angular CLI instalado, podemos digitar o comando ng para que ele mostre as opções que temos aqui, ou ng-v ou --version, para que ele exiba qual é a versão que tem instalado no momento. Então, temos aqui o Angular funcional, já podemos começar a trabalhar com ele. Ele, inclusive, exibe tanto a versão do Angular CLI quanto a versão do Node que nós estamos no momento e a versão do sistema operacional em que isso foi instalado. Bem fácil, vamos seguir então para o Windows. Da mesma forma que no Windows temos esse mesmo comando, eu vou apenas copiar e colar, para que aqui também ele faça o download e instale o Angular. Muito bem, instalado. Apenas vamos rodar o comando ng-v e vejamos então que nós temos o mesmo Angular CLI no mesmo Node, só que nesse caso agora rodando no Windows. Importante ressaltar que esse comando está instalando o Angular CLI de um modo global. Obrigatório estar no modo global não é. Você pode criar um projeto Node, ou seja, você pode criar num diretório simplesmente dando o npm init para que você possa iniciar um novo projeto e a partir daí você instalar o Angular CLI sem essa opção "-g", o que vai fazer com que ele instale localmente, e aí daí para baixo você vai ter essa versão. Por padrão, as dependências necessárias para um projeto são mais recomendadas que sejam instaladas de modo local. Mas ferramentas como o Angular e o próprio Native Script são, na verdade, instruções de linha de comando em que você vai utilizar para criar os demais projetos. Então acaba que, no final das contas, é mais prático, é mais comum as pessoas terem instalado de maneira global. Mas, enfim, não é obrigatória a instalação ser global. Vamos então ao Linux. Aqui também estou na mesma posição, npm i-g Angular CLI. Vamos colar então esse comando. Opa, ele veio com alguma coisa a mais aqui. Deixa eu apagar, npm i-g Angular CLI. Deixa eu apagar, limpar todo esse comando, tá aí. O processo é rigorosamente o mesmo, ele vai baixar tudo que é necessário para ter o Angular funcional na sua máquina. Também podemos rodar o comando ng-v. Tá aí então a mesma informação, só que nesse caso, deixa eu subir um pouquinho e executar novamente. Nesse caso está informando que o sistema operacional é Linux. Bem fácil, bem simples, instalamos o Angular. Já a instalação do Native Script não é tão simples porque ela depende de uma infraestrutura que existe por baixo. Para isso nós já instalamos o Java, nós já instalamos o Android, nós já instalamos o Xcode, mas ainda faltam algumas ferramentas que o próprio Native Script precisa para rodar no Mac, especificamente para desenvolvimento para iOS, e ainda tem alguns detalhes que eu preciso falar com relação ao Android em todos os três sistemas operacionais. Então, eu separei aqui uma lista de comandos, eu não vou executar tudo isso aqui, eu já tenho ele na minha máquina, e alguns desses comandos levam um certo tempo, eu só vou explicar o que eles estão fazendo. Nesse momento aqui, usando o brew install, nós estamos carregando esse rbnv e esse ruby build. Essas ferramentas em conjunto servem para gerenciar versões do Ruby. Na verdade, o Ruby vai ser simplesmente para que possa se instalar essas duas ferramentas aqui, Xcode Proj e CocoaPods. Não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, isso é mais uma gestão um pouco mais avançada de criação de plugins, mas o Native Script precisa disso para executar e, eventualmente, carregar um complemento ao desenvolvimento para iOS. Com esse comando, nós vamos iniciar o rbnv e carregar o que for necessário para dentro do nosso arquivo zshrc, que é o arquivo que nós estamos utilizando para toda vez que abrir um terminal, ele lê esse arquivo, então ele vai setar as variáveis de ambiente naquele momento. E aí, para que isso possa funcionar na sessão corrente, para que você não precise abrir de novo o terminal, vamos dar o comando source para ler o que já existe nesse arquivo. O comando principal aqui do rbnv é a instalação do Ruby. Então, com isso, ele vai instalar o Ruby versão 2.4.2 e setar esse Ruby como um global, para que qualquer aplicação em qualquer outro terminal já saiba que versão estamos trabalhando. Então ele é o equivalente, digamos,
ao NPM das bibliotecas JavaScript, ele é o equivalente ao próprio brew para as demais ferramentas que precisamos para Mac, ou apt-get para Linux, ou o próprio Chocolate para Windows. Também há uma semelhança com o Django para a gestão de versões do Java. Também há uma semelhança com N ou NVM, que serve também para gerenciar as versões do próprio Node. Então, esse ambiente todo que eu estou criando aqui é para que você tenha à mão uma maior facilidade no ato do desenvolvimento, ao longo do desenvolvimento, onde você vai precisar eventualmente atualizar a versão para usar um recurso mais novo. E aí eu posso te garantir que se você não trabalhar com gestores de versão, vai ser bem mais complicado de você manter uns projetos antigos que foram criados em versões anteriores e se adaptar às versões novas para trabalhar com recursos mais recentes. Uma vez que nós tenhamos o Ruby instalado, vamos usar essa ferramenta Gem, que também é um gestor de pacotes do Ruby, e aí vamos instalar o Xcode Project e o CocoaPods. Esse comando aqui de baixo, o CocoaPods, vai levar um certo tempo e é justamente o que o Native Script no ato de instalação vai checar se existe instalado e está corretamente configurado. Não precisamos fazer nenhuma configuração manual, a partir daí é apenas executar esses comandos, mas eventualmente, caso haja algum problema, você possivelmente vai ver uma mensagem na tela dizendo o que foi que houve. Eu vou executar o comando de instalação do Native Script aqui embaixo, para que a gente veja se está tudo ok no nosso ambiente, tanto com relação aos CocoaPods para iOS, quanto com relação à infraestrutura do Android, para que a gente possa também desenvolver para Android. Essa última sessão, antes de chegar na sessão do Angular CLI e Native Script, é uma sessão em que eu estou apenas sugerindo a instalação do VirtualBox e do Genymotion. Vamos ter uma aula específica sobre o Genymotion, mas podemos dizer que ele é uma ferramenta concorrente ao emulador padrão do Android. O Genymotion trabalha em cima de máquinas virtuais do VirtualBox e tem uma tendência a ser mais leve e melhor de trabalhar no dia a dia do que o próprio emulador padrão. Aqui esse comando vai simplesmente verificar se você está instalando na versão mais nova do macOS ou numa versão anterior, porque houve um errozinho, houve um probleminha com relação à versão mais nova, precisamos setar algumas variáveis aqui. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, porque já acho que já falamos de coisa demais, e o próprio Genymotion não é fundamental para que possamos trabalhar durante o curso. Nós já temos o emulador padrão do Android, isso aqui fica como um extra. Eu acho que é uma recomendação interessante que você tenha o Genymotion instalado. A instalação dele é pura e simplesmente colocar o Brewcask Install Genymotion. E a instalação do VirtualBox, se você rodar o Brewcask Install VirtualBox, no macOS mais recente, ele vai bater de frente com a restrição de segurança, em que você precisa ter isso liberado. Então o que eu estou colocando aqui é simplesmente dizer que System Preference, Security and Privacy, e você tem aqui Allow Software Oracle America, ele vai travar o script, enquanto que você vai precisar abrir as suas preferências na parte de segurança e privacidade, que vai aparecer bloqueada a instalação do VirtualBox, apenas informando que é uma instalação de algo criado pela Oracle. Uma vez que você deu o OK, que você já realizou essa atividade, ele vai baixar isso aqui, ele vai executar um outro script, que você pode também entrar nesse endereço para verificar que script é esse, e finalmente você vai dar um Brewcask Reinstall no VirtualBox, colocando um force para que ele instale à força mesmo. Isso aqui é só uma forma de instalar via script. Você pode também simplesmente entrar no site do VirtualBox e baixar. No caso do VirtualBox, se você achar que esse procedimento está sendo complexo, vai lá no próprio site, virtualbox.org, verifica aqui na seção de downloads, vai para o download específico do sistema operacional e baixa como você quiser. É necessário ter o VirtualBox instalado para que o Genymotion possa ser instalado também. Vamos então finalmente à instalação do Native Script aqui no Mac. Vamos então executar para instalar o Native Script aqui no Mac. Olá, é nesse momento que ele faz a verificação dos CocoaPods para saber se é possível trabalhar para iOS. Caso não esteja instalado, não esteja configurado corretamente, ele vai solicitar que você instale, inclusive ele vai abrir uma opção no próprio script perguntando para você se quer que ele mesmo instale. O script de post-install do Native Script tem essa capacidade de verificar esse ambiente e tentar te ajudar na instalação daquilo que estiver faltando ou estiver mal configurado. No meu caso, está tudo configurado corretamente, então o Native Script instalou na versão 3.3.1. O comando que nós temos aqui para verificar se está instalado o Native Script pode ser o próprio Native Script, como também pode ser o comando TNS, que TNS é T de Telerik, que é a empresa que criou o Native Script. Hoje ela foi comprada pela Progress, é mantida pela Progress. E aqui o NS é justamente Native Script. O mesmo comando que nós temos executa aqui TNS, como também TNS --version, para que ele apenas exiba qual é a versão corrente instalada. Executando o mesmo comando aqui no Windows, npm i -g para ser global,
Native Script. Nesse momento ele vai dar a informação de que você só pode desenvolver para iOS se você estiver trabalhando com macOS. Como aqui nesse caso estamos no Windows, não vai ser possível. Está aqui então a instalação do Native Script para o Windows realizada. Eu não executei esse comando lá no Mac, mas também podemos rodar o TNS Doctor. Isso faz a checagem que ele acabou de fazer no ato da instalação, ele faz novamente, só para saber se o teu ambiente permanece, se ele está nesse exato momento, com toda a infraestrutura necessária para desenvolvimento, no caso aqui no Windows, apenas para Android, mas lá no Mac também seria desenvolvimento para iOS. Como ele passou no processo de instalação, eu sabia que executar o comando TNS Doctor nesse momento ia dar o mesmo resultado. Mas é possível que você, no dia a dia, você instala uma coisa ou outra, você vai mexer na sua máquina, é possível que você se depare com um ambiente mal configurado para executar, e aí o TNS Doctor vai te ajudar a detectar esse problema, e não só detectar o problema, como ele também vai disparar um script onde ele vai tentar solucionar esse problema. Agora então no Linux, npm i-g native script. Nesse momento aqui no Linux, vamos nos deparar com um certo problema que é possível que você também se depare na instalação no seu dia a dia. Aqui nesse momento ele não detectou a existência prévia do Android. Nós seguimos o processo de instalação para Linux e instalamos já o Android. Nós já temos inclusive o Android instalado. Mas algo que eu não executei no momento da instalação do Android aqui para Linux foi justamente essa linha de comando, onde ele chama esse SDK Manager e ele instala tudo o que é necessário para se ter um ambiente mínimo de desenvolvimento para Android. Na verdade, o que nós fizemos foi, ao instalar o Android Studio, nós executamos o Android Studio e eu considerei que aquela instalação principal, na hora que você roda o Android Studio, você marca aquilo para baixar a versão mais recente da API e do SDK, eu considerei que aquilo já estava suficiente. Mas no caso, para o Native Script, no momento em que eu gravo esse vídeo, ainda é necessário ter mais algumas ferramentas instaladas. Então aqui essa linha de comando, ela vai instalar tudo que está pendente e você pode ter a garantia de que o Android vai ter aquilo que é necessário. Esse é o comando que nós precisamos executar para ter o Android funcional. Só que ele vai dar somente um errinho logo no começo, dizendo que esse arquivo repositories.cfg não existe. Aí esse comando touch vai simplesmente criar esse arquivo. Eu vou copiar todos os dois comandos para executar de uma vez só. Eu vou encerrar esse script daqui para rodar inicialmente, mas veja que aqui nesse momento ele pergunta se você quer visitar a documentação oficial, já que ele não detectou a existência do Android. É interessante a gente ver essa mensagem de erro, porque por qualquer razão você pode também se deparar com esse mesmo problema e ele vai sugerir que você abra a documentação oficial e por lá você consiga fazer todo o passo a passo para conseguir ter tudo instalado. Eu vou colar então aqui um por um, tentei colar toda aquela cópia ali, ele veio com alguns caracteres errados, então eu cortei ali na parte do vídeo e vou executar somente esse comando touch e vou voltar aqui para copiar esse outro comando, onde ele instala todas as ferramentas necessárias do Android. E isso sim vai levar um certo tempo, porque existem uma série de ferramentas para serem baixadas. Só para nomear aqui os principais, as que são fáceis de você perceber logo de cara, são as ferramentas básicas que ficam no diretório Tools. Você percebe que aqui essa instrução ele está pedindo para instalar o Android 25, embora no momento em que eu gravo esse vídeo nós já estamos no 27, mas o Native Script sugeriu ter o 25. Acredito que ter apenas o 27 não vai ter nenhum problema, mas é porque faltou aqui alguns extras, esse M2 Repository, então tem uma série de outras coisinhas que ele precisa que tenha instalado no momento em que ele vai checar se existe, se está tudo ok com a instalação do Android. Lembrando que eu estou executando esse comando aqui apenas no Linux, porque por acaso foi o único dos 3 sistemas operacionais que eu não havia executado previamente. E desde o começo eu elegi o Linux como sendo uma opção que eu estaria sempre com ele sem ter instalado nada. Se eu quisesse testar alguma coisa antes de gravar o vídeo, eu testaria no iOS, eventualmente também no Windows, mas sempre deixaria o Linux para ser um dos 3 em que a gente tivesse que executar mesmo e ver o que é que está acontecendo. Então, é apenas para que haja uma diversificação daquilo que você pode encontrar no processo de instalação. Mas você deve ter percebido que a instalação em si, o comando em si, é mais ou menos o mesmo, com algumas interpretações diferentes, apenas para variável do ambiente Android aqui com cifrão, no caso do Windows é com sinal de percentual no começo e no final, mas é basicamente o mesmo comando que ele vai instalar as mesmas coisas necessárias. Finalizou aqui, vamos executar mais uma vez o comando npm i-g native script. Nesse momento ele deu a mesma mensagem que ele dá para o Windows, dizendo que você só pode desenvolver para iOS se tiver no Mac, mas o Android ele não fala nada, porque obviamente nós podemos desenvolver para Android aqui no Linux também. Está instalado,
vamos rodar aqui o tns version e o próprio comando tns para que tenhamos toda a ajuda do que é possível ter como comando tns. Estamos então finalmente com todo o ambiente instalado, desde o início em que nós criamos até um shell diferente para trabalhar, no caso aqui o ZSH, até o final, onde nós temos a instalação completa do Angular do NativeScript. Vamos então no próximo capítulo falar sobre os ambientes de execução, de simulação, tanto do iOS quanto do Android, e finalmente, a partir daí, podemos trabalhar, podemos começar a desenvolver em ambos.